18h. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Sexta-feira, dia 24 de julho de 2020, são 6h01 em Manaus. Mais uma vez estamos chegando aqui em 100,7 para mais uma edição do programa 18 horas. E nós vamos juntos com você levando a informação, levando a notícia, e principalmente as notícias aqui do nosso estado. Mais uma edição dos 18 horas até às 7 da noite, aqui nos estúdios, eu, Karime Leão, Ari Guedes, o DJ Ari Guedes, e em home office, né, Karime Leão? Não podemos esquecer do Cid Soares em home office. Imagina, muito boa noite pra você, sintonizado aqui em 100,7, estamos juntos sim, até às 7 da noite com o programa 18 horas. Boa noite especial pra você que volta para casa e também a galera do aplicativo Humano que nos assiste ao vivo aqui nos estúdios da Rádio Mix. Boa noite, Cid Soares. Olha lá. Viu só? Chamadinha valeu a pena, hein? Olha. Valeu, Cid Soares. Tudo bem, queridão? E aí, Carlão, tudo certo? Certo. Sexta-feira, né? Pra você muda alguma coisa na sua vida, Cid? Sexta-feira, tu vai balada hoje? Eu fico... Não sei se eu fico mais feliz ou mais feliz. Mas tá tudo certo. Sei lá, eu ponho uma roupa de festa e danço lá no quarto. A Karime tanto faz. A Karime é segunda, terça, quarta e quinta. Ei, falando em festa, pessoal, olha só, o prefeito de São Paulo, que é o Bruno Covas, né? Filho do Mário Covas, lá é neto do Mário Covas, uma boa, né? Neto ou filho, bom. Anunciou hoje o adiamento do carnaval e o cancelamento de eventos tradicionais como a Marcha para Jesus e a parada LGBTQI+. Por causa da pandemia do novo coronavírus, então vale lembrar aí que a medida só vale para a capital, que é São Paulo. Exatamente. Hoje também o Grande Prêmio de Fórmula 1, que ia acontecer em São Paulo, também teve o cancelamento confirmado nesta sexta-feira. E o prefeito de São Paulo informou que as festas só devem acontecer a partir de maio, evitando o mês de junho para não coincidir com as festas de São João, né, muito concorridas lá no Nordeste do país. As datas mais prováveis para o carnaval seriam o fim de maio ou o início de julho. Tudo, é claro, para o ano que vem. Tá certo, é carnaval. Não pode esquecer também, viu, que hoje começaria, né, os Jogos Olímpicos, foram transferidos para o ano que vem, provavelmente no verão do ano que vem. Esperamos que seja isso, né? Pelo menos ano que vem role. Tava todo mundo esperando, começava hoje, inclusive. Bom, agora nós vamos falar sobre os números e prejuízo. Segundo Covas, no ano passado, o carnaval atraiu 120 mil pessoas para o Sambódromo paulistano, gerando aí 227 milhões de reais para a prefeitura. Já o carnaval de rua juntou, durante 3 fins de semana, 15 milhões de pessoas, gerando 2 bilhões e 750 mil reais. É muito dinheiro, hein? É uma quantia considerada, né, Cid? E só para nós lembrarmos aí, né? O Réveillon de São Paulo foi oficialmente cancelado já, isso aí. Nós comentamos, inclusive, na sexta-feira passada, isso no dia 17. E para falar também, a festa costuma reunir aí 1 milhão de pessoas. É bastante gente, é uma turma bacana lá na Avenida Paulista, em São Paulo. No ano passado, movimentou 650 milhões de reais na economia, também uma grana considerada. Hein, assim. Exatamente. Carlão, ó, ele é neto do Mário Covas, neto, tá? olha aí. Exato, Bruno Covas Lopes. Ele Bacana. é neto de Mário Covas. Pois é, quantas festas, a gente está vendo as festas sendo canceladas, lá no Rio de Janeiro também ainda há um impasse a respeito do carnaval e do próprio Réveillon de Copacabana, com várias possibilidades, né? As pessoas preocupadas. Sim. E a Liga das Escolas de Samba do Rio de Janeiro já firmaram um pé, dizendo que só vai ter samba se tiver vacina. E vacina para todo mundo, para todos das escolas de samba, exato, e para a plateia, a galera presente lá na Marquês de Sapucaí, estão certíssimos. Enquanto isso, aqui no Amazonas, o Festival de Parintins está marcado para novembro deste ano, né? A festa foi apenas adiada e deve acontecer com expectativa de receber cerca de 60 mil turistas, que esse foi o número de turistas registrados na festa, no festival, né, do ano passado. Novembro. Para novembro agora, né? Enfim, sei, bora ver. Essa decisão é alvo de várias críticas, muitas pessoas
estão criticando e tentando ver. Eu acho ainda muito cedo, né? É possível. Eu sou altamente contra. Pois é. Pois é. Vai juntar 60 mil pessoas vindos de fora do Brasil. Tá loucura isso, né? É muito turista. É um festival maravilhoso, é uma festa maravilhosa, realmente. Sim. Gera muita receita, gera muitos royalties também, né? A cidade fica conhecida, engrandece o nosso estado, porque é um folclore regional maravilhoso. É gigantesca a festa. Mas acho que esse é o momento da gente ver, né? Da gente ouvir os cientistas, os sanitaristas, os especialistas, assim como o Rio de Janeiro e São Paulo fizeram. Enfim, também acho que é cedo. 6h06 em Manaus. Mais uma vez, boa noite para você em 100,7. Até às 7 da noite, você confere aqui o melhor mix do Brasil. Mais uma edição do programa 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Um dia depois do governador Wilson Lima apresentar a defesa no processo de impeachment que tramita na Assembleia Legislativa do Estado, a coluna Radar, veja bem, a coluna Radar da revista Veja anuncia que o governador do Amazonas e do Pará, que é o Helder Barbalho, não terão sossego no mês de agosto. Isso porque, segundo a revista Veja, novas delações foram homologadas e um novo escândalo em investigação pela Procuradoria-Geral da República serão conhecidos nos próximos dias. Carlão, e segundo a revista Veja, só nos últimos dias foram outros, 4 acordos de delação fechados, 2 apalavrados e um grande escândalo está para ser revelado. Isso tudo envolveria diretamente os governadores Wilson Lima e Helder Barbalho. Pois é, vale lembrar que foi a coluna Radar, da revista Veja, quem primeiramente divulgou, né, que os governadores Wilson Lima e Helder Barbalho seriam alvo da operação da Polícia Federal 2 semanas antes da Operação Sangria ser deflagrada no dia 31 de junho. O jornalista Robson Ronin, ou melhor, Bonin, que assina a coluna Radar, é conhecido por ter fontes importantes lá na Procuradoria-Geral da República. Bom, e se a fonte da notícia for a mesma, teremos certamente novidades sobre as denúncias de corrupção na Secretaria de Saúde aqui no Amazonas e também lá no Pará. O fato é que nos bastidores políticos se tem como certo um desdobramento das investigações da Polícia Federal ainda este mês ou no mais tardar no início agora do mês de agosto. E seria uma sequência, uma nova etapa da Operação Sangria para dar prosseguimento às investigações sobre documentos e informações descobertas nas buscas e apreensões da Operação Sangria que aconteceu no final de junho. Toda investigação que envolve os governadores do Amazonas e do Pará corre em segredo de justiça e tudo é publicado na imprensa. Tudo que é publicado na imprensa, melhor, ou é chute, fake news, ou foi vazado pelos investigadores, como acontece em algumas importantes operações envolvendo políticos. Pois é, a situação do governador nesse processo é sim bastante delicada. Ele foi alvo principal da operação, teve mandado de busca e apreensão cumprido na casa dele e no gabinete da sede do governo. Teve ainda os bens bloqueados e ainda responde por um processo de impeachment e seu governo enfrenta uma CPI que apura denúncias de irregularidades na saúde. É muita bronca para apenas um governador com apenas 1 ano e 7 meses de mandato. É muita bronca e, com certeza, e é mais do que certo, Karine Emicide e ouvintes em 100,7, que uma nova operação do Ministério Público Federal e da Polícia Federal ainda juntos enfraqueceria ainda mais o governador, que poderia, assim, ter o seu pedido de impeachment aprovado diante, é claro, de novas revelações. Mas tudo isso ainda é apenas especulações. 18 horas. Mediante do volume da extensão das denúncias de corrupção na Secretaria de Saúde, a CPI da Saúde vai ter prazo prorrogado. Semana que vem, o presidente da CPI da Saúde, deputado delegado Péricles, vai pedir um tempo a mais para a comissão conseguir seguir os trabalhos de uma forma melhor, mais tranquila, digamos assim. E são os 24 deputados do Amazonas que decidem se os titulares da CPI vão poder continuar ou não com as investigações nos contratos da Secretaria de Saúde do Amazonas.
Olha, mesmo com o plenário lotado de deputados favoráveis ao governo, Péricles está certo que os colegas vão liberar mais 60 dias para a CPI da Saúde. Se na década de 60 Brasília foi construída com o lema 50 anos em 5, agora em 2020, os deputados que compõem a CPI da Saúde na Assembleia Legislativa do Amazonas poderiam adotar o 10 anos em 180 dias. O regimento interno da Casa Legislativa dá o prazo de 120 dias para as comissões parlamentares de inquérito concluírem os seus trabalhos, mas permite a prorrogação por mais 60 dias. Isso se o plenário aprovar. Hoje, a CPI da Saúde, que tem como alvo investigar possíveis desvios de dinheiro público de 2011 até agora, completa 54 dias. E o presidente da comissão, deputado delegado Péricles, vai pedir semana que vem que o plenário aprove os 60 dias a mais. Para ele, apesar de a maioria dos deputados serem a favor do governo, a prorrogação deve sim ser aprovada pelo parlamento. Estamos estudando já a prorrogação do prazo da CPI da Saúde, até porque nós temos muitos documentos a serem analisados, muitos casos a serem investigados. Agora conseguimos chegar em gestões anteriores, tudo no intuito de melhorar o nosso sistema de saúde, que é tão precário de muitos e muitos anos. Por conta disso, acredito que não teremos dificuldade nessa prorrogação. Os deputados apoiam a melhora da saúde do nosso estado, assim como toda a população que acompanha, apoia a CPI da Saúde. Até agora, a CPI revelou um esquema de superfaturamento e fraude na compra dos ventiladores pulmonares, feita pelo governo no auge da pandemia da Covid-19. Na mais nova denúncia, apresentou documentos que sugerem irregularidades na prestação de um serviço médico realizado em 2017. Nesta segunda-feira, a CPI vai ouvir, no período da manhã e da tarde, os representantes de duas empresas que atuaram no hospital de campanha da Newton Lins, representante da MedPlus e da WF Control. Cíntia Blink, para o 18 horas. E é claro, né, que vai precisar de mais tempo mesmo. Lógico, são muitas frentes de investigações, são muitos contratos para serem periciados, muitos depoimentos ainda a serem tomados. O esquema é gigantesco, envolve aí vários governos e para que o trabalho seja amplo, correto, é necessário mais tempo sim. Bom, agora mesmo a CPI identificou um superfaturamento de mais de 600% na realização de exames feitos no governo interino de Dalvi Almeida em 2017. Em apenas 4 dias, a Norte Serviços Médicos faturou mais de R$860 mil para realizar exames oncológicos em 91 pacientes, que no mercado privado não passaria de R$100 mil. Mais um escândalo envolvendo uma outra administração e a empresa Norte Serviços Médicos. Aí o detalhe, né? O detalhe que inclusive impressiona, né, dessa empresa é que ela faz de um tudo, como diz o caboclo. Ela lavanderia nos hospitais, faz serviço de jardinagem, de segurança, de manutenção e limpeza e também exames oncológicos. É uma empresa misteriosa, né, que tem uma pessoa idosa como sócia responsável, mas que os integrantes da CPI estão convictos de que ela seja apenas laranja, né, de um outro grande empresário, no mínimo. Mas isso, em algum momento, será certamente esclarecido. Você está ouvindo 18 horas. E o médico Mário Viana, um dos autores do processo de impeachment contra o governador e vice, comentou a defesa apresentada por Wilson Lima e Carlos Almeida. O repórter Azaf Augusto tem mais detalhes, vamos conferir. O médico Mário Viana, autor do pedido de impeachment do governador Wilson Lima e vice-governador Carlos Almeida, questionou a capacidade do relator da comissão especial, Dr. Gomes, de fazer uma avaliação isenta da defesa apresentada pelo governador e vice. De acordo com Mário Viana, o deputado Gomes não poderia ser responsável pelo relatório da comissão. O relator é uma pessoa, no meu entendimento, despreparado, né? No sentido, inclusive, político e até como médico, né? Não tem capacidade para fazer um julgamento correto das coisas e por aí vai. O médico também questionou a atuação da presidente da comissão, deputada Alessandra Campelo, afirmando que ela tem fortes ligações com o governo. Ele afirmou ainda que está avaliando ingressar com uma ação na justiça questionando a formação dessa comissão especial, formada por maioria de deputados da base do governo.
Eu estou avaliando. Na verdade, a gente está ainda avaliando essa situação, como eu te disse, né? Ele tem o direito de defender, mas eu acredito que a comissão não é a comissão ideal para ser isenta, né? Por tudo que está colocado aí. A presidente tem ligação direta com o governo, né? Mário Viana disse que ainda está lendo toda a peça da defesa entregue por Wilson Lima, mas comentou que alguns argumentos dos advogados não se sustentam, como por exemplo o item 4 da defesa, que trata da delimitação do objeto do pedido de impeachment. A defesa de Wilson argumenta que a denúncia se trata de uma série de fatos aleatórios para demonstrar um suposto colapso na saúde do Estado, e por isso a defesa entende que isso não é juridicamente possível. Mário Viana discorda e avalia que os fatos narrados dão ênfase à denúncia. É possível que ele queira dizer que fez algumas coisas boas e outras coisas que não sejam corretas, né? Eu acho que se for dessa maneira o que ele está querendo colocar, é até um bom começo para a gente ter algum entendimento. Eu acho que ninguém consegue só fazer coisa errada, mas que com certeza o governo Wilson Lima e Carlos Almeida cometeram vários equívocos, eu não tenho dúvida. A comissão especial tem até o dia 3 de agosto para enviar o relatório finalizado ao plenário, para que todos os deputados possam decidir se afastam ou não o governador e vice-governador do Amazonas. Azaf Augusto para o 18 horas. 18 horas. Muito bem, hoje é sexta-feira. Vamos conferir os comentários da nossa colunista Nafice Bacri Valois. Aos amigos e aos ouvintes da Rádio Mix FM, o meu boa noite. E atendendo ao rito procedimental de seu processo de impeachment, o governador do estado do Amazonas, Wilson Lima, apresentou aos membros da Comissão Especial da Assembleia Legislativa do estado do Amazonas a sua defesa. E eu confesso que esperei encontrar como fundamento da defesa do senhor Lima uma única e diminuta frase que poderia constar tanto no início quanto no final daquele emaranhado inútil de papel. Eu esperei encontrar a palavra perdão, um perdão dirigido a todos os habitantes do estado do Amazonas, amazonenses ou não, mas que foram vítimas das ilusórias promessas de soluções fáceis. Um perdão, ainda que intempestivo, mas que é devido às famílias daqueles anjinhos que inutilmente aguardaram em uma fila no Hospital Francisca Mendes, esperando por um tratamento ou em busca de um apoio. Um perdão dirigido aos profissionais da saúde por deixá-los sem salários, sem alimentos e sem equipamentos de proteção. Um perdão devido à sociedade amazonense pelos desmontes no funcionamento do sistema de saúde do estado do Amazonas, que vem permitindo o desvio de recursos e aquisição de equipamentos superfaturados. Um perdão maior por tentar enganar toda a sociedade, ignorando princípios básicos de conduta e de gestão pública, mas esperar por um gesto de grandeza deste senhor Lima é muito, muito mais do que ele pode oferecer. Eu sou Nafice Bacri Valois e desejo a todos um excelente final de semana. 18 horas. Bacana, 6 horas e 18 minutos em Manaus. Boa noite pra você em 100,7. Só lembrando, hein, Karime, hoje é sexta-feira, hein? Ari Guedes, hoje é sexta. Sextou, né? Sexta rápido, né? Ontem era segunda, hoje já é sexta de novo. Olha aí, Brother Sundance é um cantor, compositor, produtor, multi-instrumentista e artista americano da Warner Bros. Records, Cid Soares. O Brother Sundance ganhou aí reconhecimento pela primeira vez após o lançamento do EP Honey, lançado em agosto de 2017. Exatamente, então vamos de música. Vamos abrir a playlist de hoje aqui do 18 horas desta sexta-feira com Roy Wood. Playlist 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Tudo bem, sexta-feira em 6 horas e 22 minutos e a primeira da playlist de hoje, Brother Sundance, a música Hollywood em 100,7 no melhor mix do Brasil. Mix. Bom, agora nós vamos conferir a previsão do tempo para esta noite de sexta-feira. E com você, Karime Leão. Previsão do tempo. Segundo informações do Clima Tempo, a previsão é de pancadas de chuva durante a noite e a madrugada. A mínima prevista é de 24 graus e a máxima não deve passar dos 32 graus. As chances de chuva são de 90% e a umidade relativa do ar pode chegar a 91%. Agora 6h23. Mix.
Carlão, e temos aqui uma informação quentinha que a gente apura em tempo real. Fazemos aqui também o programa 18 horas ao vivo com vocês. Exato, ó. E o presidente do Banco do Brasil, Rubem Novaes, pediu ao presidente Jair Bolsonaro e ao ministro da Economia, Paulo Guedes, para deixar o cargo. A decisão foi comunicada em fato relevante, divulgada nesta sexta-feira pela instituição. Rubem Novaes foi anunciado no cargo ainda em 2018, durante a transição do governo. Rubens Novaes, ele é economista, doutor pela Universidade de Chicago, nos Estados Unidos, e teve passagem pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, ex-presidente do Serviço Brasileiro de Apoio a Micro e Pequenas Empresas, o SEBRAE, e também deu aula na Fundação Getúlio Vargas. 18 horas. E o governo do Amazonas vai pagar R$394 mil para a empresa Inovate Consultoria em Gestão Empresarial, EIRELI, pelo plano de volta às aulas presenciais dos alunos da rede pública do estado após a pandemia de Covid-19. Carlão, e a eleição municipal está chegando, né? E a pessoa, né, os candidatos, eles precisam estar com a prestação de contas aprovadas. Essa é uma condição fundamental para quem quer se candidatar no dia 15 de novembro. E o Tribunal de Contas, tanto da União quanto do Amazonas, eles já estão elaborando as listas dos nomes que serão barrados por não atenderem essa exigência básica, ou seja, por serem ficha suja. Vamos saber mais detalhes sobre o assunto agora na reportagem de Cíntia Blink. Um dos requisitos para se candidatar nas eleições municipais deste ano é a prestação de contas em dia. É por isso que agora em agosto, o Tribunal de Contas do Estado planeja entregar para o Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas uma lista com o nome dos gestores que tiveram as contas reprovadas nos últimos 2 anos. Já é possível verificar 417 nomes disponíveis no site do TCE, mas a assessoria do tribunal explicou que nem todos que estão ali serão encaminhados ao TRE. Isso porque há 2 grupos: os que estão com as contas reprovadas com decisões transitadas em julgado, ou seja, que já não cabe mais recurso e não tem condições de participar da eleição como candidato. Mas tem também aqueles com chance de escapar dessa peneira, porque ingressaram com recurso e uma nova decisão está em andamento. Na lista, há gestores que estiveram à frente de diversos setores da administração pública, da Casa Militar, de câmaras municipais, de hospitais, de Instituto de Previdência, do Fundo Estadual de Habitação, da Secretaria de Educação e mais. Afinal, foram 617 contas consideradas irregulares. Já o Tribunal de Contas da União, que verifica a aplicação dos recursos federais, também revela uma lista dos impedidos de participar do pleito municipal no Amazonas. São 280 nomes entre gestores e ex-gestores que tiveram as contas reprovadas. O documento do TCU vai direto para as mãos do Tribunal Superior Eleitoral. Cíntia Blink, para o 18 horas. 18 horas. E olha só, o uso de máscaras nas ruas, calçadas e avenidas de Manaus agora é obrigatório. Muita atenção. Isso aí, segundo um decreto assinado pelo governador Wilson Lima. O decreto também altera os horários de funcionamento de empresas no centro de Manaus. Vamos conferir mais detalhes com a repórter Nathalie Moraes. Atendendo a uma recomendação da Defensoria Pública do Estado, o governo do Amazonas publicou um decreto que estabelece horários escalonados para a abertura do comércio de rua no centro histórico aqui de Manaus. O decreto também fixa o início das atividades da construção civil na capital amazonense. O objetivo deste decreto, da recomendação feita pela Defensoria Pública do Estado, é reduzir a aglomeração, principalmente de passageiros dos terminais de ônibus e no transporte coletivo, nos horários de intensa utilização em meio à pandemia. Segundo o decreto, a partir desta segunda-feira, dia 27, as atividades do setor de construção civil em Manaus devem iniciar sempre às 6h30 da manhã.
Já o comércio no Centro Histórico abrirá de 6 às 7 no trecho da Avenida Lourenço Braga até a Avenida Floriano Peixoto, das 7 às 8 do trecho da Rua Floriano Peixoto até a Guilherme Moreira, das 8h30 às 9 horas do trecho da Rua Guilherme Moreira até a Rua Luiz Antoni. O horário de funcionamento dos estabelecimentos poderá ser revisto caso seja necessário. A recomendação enviada ao governo do Amazonas foi assinada pelos defensores públicos Cristiano Pinheiro e Rafael Barbosa. O defensor Rafael afirmou que a reabertura das atividades de todos os setores da economia em meio à pandemia exige o uso de normas e protocolos sanitários adequados, sim. E esse decreto, ele estipula um escalonamento para o início das atividades e com isso você tem uma diluição do horário de pico, que ao invés de se concentrar 7 e 8 horas da manhã, com essa mudança pode não só reduzir o número de aglomerados nos terminais e nos veículos, mas também aliviar o próprio trânsito da cidade de Manaus, que nós sabemos que tem sido muito pesado nesses horários de pico, horário de início e de fim de expediente. O defensor destacou que o cenário atual coloca em situação de grave risco iminente e perigo à sociedade amazonense. Também se tornou obrigatório, a partir desta segunda-feira, o uso das máscaras em ônibus, terminais e qualquer estabelecimento comercial já reaberto aqui em Manaus. Nathalie Moraes para o 18 horas. 18 horas. Muito bem, o governo do Amazonas vai pagar simplesmente R$394 mil para a empresa Inovate Consultoria em Gestão Empresarial Eireli, pelo plano de volta às aulas presenciais dos alunos da rede pública do estado após a pandemia de Covid-19. As informações são do portal da Transparência do Governo do Estado. O plano, apresentado na última quinta-feira, prevê que, no retorno às aulas presenciais, ainda sem data definida, as turmas sejam divididas em blocos A e B, e enquanto um grupo estiver na escola, o outro fica em casa, acompanhando os conteúdos do ensino de forma remota. A metodologia consiste na adoção do modelo híbrido e escalonado, mantendo sempre um grupo de alunos em casa. É isso mesmo, Karime. Olha, o detalhe é que essa empresa, a Inovate, foi aberta no dia 18 de março desse ano. É uma empresa novíssima. 2 dias após o governador Wilson Lima anunciar a suspensão das aulas da rede estadual. E a empresa foi contratada por 3 meses com dispensa de licitação, como empresa especializada na prestação de serviços de consultoria. E o registro da empresa na Receita Federal tem data de abertura de 18 de março deste ano. E o seu endereço coincide com o de uma empresa de coworking, que oferece espaços compartilhados de trabalho em Manaus e que não tem ligação societária com a Inovate. Isso não é perfil de uma empresa com especialização para prestar o serviço para o qual foi contratada, não é mesmo? Os órgãos de controle devem ficar de olho nesse contrato, né? De olhos bem abertos. Essa reportagem completa você confere no 18horas.com.br, que é o site de notícias da Mix Manaus. 18 horas. Bom, e ainda falando de volta às aulas, o governo decide neste fim de semana a data para os alunos retornarem às escolas de forma presencial. O plano da Secretaria de Educação conflita com os dos professores, que temem um grande aumento de casos da Covid-19 com a volta às aulas. Os detalhes agora nós vamos acompanhar na reportagem de Odiné Araújo. O secretário de Educação do Estado em exercício, Luiz Fabian Barbosa, apresentou a proposta do plano de retorno às atividades presenciais da rede estadual de ensino aos representantes dos sindicatos dos trabalhadores em educação e da Comissão de Educação da Assembleia Legislativa do Estado. O plano não agradou ao Sinteam e a presidente Ana Cristina Rodrigues explica o porquê. É do conhecimento de todos que a estrutura física de nossas escolas não nos beneficia. Portanto, há professores que trabalham em caixotes, escolas em formato de caixotes. É preciso que se leve muitas coisas ainda em consideração. Eu estive em contato com muitos pais e com muitos professores, e as nossas escolas
da forma que estão, ainda não irão oferecer esse retorno com segurança. Portanto, é muito preocupante um retorno agora, sem que se tenha segurança de que nossos filhos e nossos trabalhadores em educação não estarão pondo suas vidas em risco. A SEDUC informa que a data de retorno às aulas ainda estão indefinidas, mas os gestores das escolas estão sendo chamados para a jornada pedagógica a partir de 3 de agosto, como relata a presidente da Asprom Sindical, Elma Sampaio. O secretário nega que exista uma data oficial, mas nós questionamos a ele diante do fato de que os gestores das escolas estão repassando para os professores comunicados dizendo que o retorno se dará no dia 3 de agosto. De 3 a 7 seria só com os professores, realizarão jornada pedagógica e já no dia 10 de agosto seria o retorno dos alunos do ensino médio. O motivo principal do plano não ter sido discutido com os professores antes foi porque ele foi terceirizado e já estava pronto. Foi elaborado pela empresa Inovate Consultoria em Gestão Empresarial no valor inicial de quase R$400 mil, conforme o portal da Transparência do Estado. No encontro com os professores, a SEDUC informou que o plano, que chegou a ser encaminhado ao Sinteam, ainda está em construção. Dia 1º de agosto, a Asprom Sindical, que está em estado de greve contra o retorno das aulas presenciais, vai fazer Assembleia Geral para analisar o plano. É o que informa o diretor de comunicação da Asprom, Lambert Melo. Há uma divergência entre aquilo que a Secretaria apresentou e aquilo que nós entendemos que é o necessário que seja feito. O plano prevê que os alunos sejam avaliados no retorno às aulas e que as aulas sejam presenciais e online, e as turmas serão divididas em blocos A e B. Enquanto um grupo estiver na escola, o outro estará em casa. Odinaia Araújo para o 18 horas. 18 horas. Política. Bom, e os candidatos que se sentirem ofendidos com mensagens compartilhadas nas redes sociais vão poder processar não só os autores, né, dos posts, também os editores e quem compartilhou também, todos eles. Isso segundo o entendimento do Ministério Público Eleitoral. Vamos saber mais detalhes sobre isso com o repórter Asaf Augusto. Os eleitores que compartilharem nas redes sociais mensagens depreciativas sobre candidatos podem ser penalizados com multa. É o que consta no parecer do Ministério Público Eleitoral ao Tribunal Superior Eleitoral, assinado pelo Vice-Procurador-Geral Eleitoral, Renato Bril de Góes. Os candidatos que se sentirem ofendidos com as mensagens compartilhadas poderão processar não só quem criou e editou as mensagens, mas também quem compartilhou. O Vice-Procurador-Geral defende que o encaminhamento de mensagens pela internet ou via aplicativos de mensagens como o WhatsApp, com potencial de viralização e com conteúdo depreciativo a candidatos, seja considerado propaganda irregular, passível de aplicação de multa. É por isso que o eleitor deve ter cuidado na hora que for compartilhar qualquer mensagem. De acordo com um dos coordenadores do Comitê de Combate à Corrupção em Caixa 2 do Amazonas, Inácio Guedes Borges, os eleitores devem estender os cuidados às ruas e não só nas redes sociais. Segundo ele, quando for abordado pelo candidato, tanto na rua quanto pelas redes sociais, o eleitor deve se manter calmo, mesmo revoltado com promessas não cumpridas. Estamos em período de pré-campanha eleitoral e muitos pré-candidatos já começam a abordar os eleitores. E com isso, o eleitor indignado, o cidadão que exerce o seu direito ao voto, às vezes fica bastante contrariado com algumas promessas e com alguns candidatos que já estão no poder, ou estiveram no poder e não exerceram, não cumpriram aquilo que prometeram. Às vezes o eleitor perde um pouco da razão e quer chamar o candidato de alguns nomes adequados, mas impróprios. Por exemplo, chamar o pré-candidato ou candidato de ladrão, isso não é correto. Chamá-lo de mentiroso ou então ainda agredir fisicamente e as vias de fato, isso também pode acontecer. Inácio afirma que o eleitor deve mostrar sua indignação no momento do voto, não elegendo candidatos que não cumprem promessas. Que o eleitor faça assim a sua indignação, mostre sua indignação no momento do voto. E para isso, ouça com consciência, ouça as propostas, conheça a vida do pré-candidato ou do candidato e dê a resposta mais forte que ele pode receber. Não vote nele. Asaf Augusto para 18 horas. 18 horas.
Bacana, hein? Agora sim, né? 6 horas e 38 minutos em Manaus. Muito boa noite pra você em 100,7. Boa noite pra você na sintonia certa. E aí, Cid, agora sim, o quê, meu querido? Agora sim, vamos Agora de sim, música. o negócio parece que vai funcionar. Olha aí, Cid, a cantora e compositora Becky Hill lançou a faixa Heaven on My Mind, Cid, em colaboração aí com o DJ e produtor musical que é o Sigala, ok? Pois é, Carlão, olha, essa junção aí do Sigala com Becky Hill é a faixa Heaven on My Mind, né? Ou melhor, desculpa, já tô falando o que você já tinha dito aqui. Ela é produzida, né? A faixa é produzida pelo Sigala. Esse é o segundo single apresentado depois do álbum de estreia de Becky Hill, intitulado Get to Know, disponibilizado em 2019. Exatamente, Cid. Então vamos para a segunda da playlist desta sexta-feira aqui do 18 horas. Heaven on My Mind. Playlist 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Bacana, em 6h42, Karine, esta música tem clima, hein? Maravilhosa. Total, gente. clima Heaven on de My sexta-feira, né? Amei, muito deu bom. vontade. Becky Hill e Sigala, Heaven on My Mind. Você curtiu aqui no melhor mix do Brasil. Mix. Nós vamos saber agora a previsão do tempo para este final de semana. O que teremos aí para sábado e domingo, Karine Leão? Previsão do tempo. E segundo informações do Clima Tempo, para sábado, a previsão é de sol e aumento de nuvens de manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite. A mínima prevista é de 24 graus e a máxima pode chegar a 32 graus. As chances de chuva são de 90% e a umidade relativa do ar pode chegar a 77%. Já no domingo, a previsão do Clima Tempo também é de sol e aumento de nuvens de manhã com pancadas de chuva à tarde e à noite. A mínima prevista é de 24 graus e a máxima também não deve passar dos 33 graus. As chances de chuva são de 90% e a umidade relativa do ar pode chegar a 77%. E hoje é sexta-feira, hein? 6h43. Mix. E sexta-feira é dia da coluna do diretor de jornalismo da Mix Manaus, o jornalista Sérgio Bartolo. Vamos conferir. Os números da pandemia de Covid-19 em Manaus são cada vez menores. Mas jamais poderemos esquecer as mais de 3 mil mortes. A queda no número de casos na cidade ocorre principalmente por causa dos cuidados que as pessoas tomaram, como o isolamento social, o distanciamento e o uso de máscaras. Muita gente já age como se o perigo tivesse passado. Não passou. Todos os dias o estado registra centenas de casos e várias mortes. Nesse tempo, uma consequência da pandemia vai atingir Manaus por algum tempo. É o desemprego. Até março, Manaus foi a capital com a maior taxa de desemprego do país. Praticamente 2 em cada 10 pessoas na idade de trabalhar estavam desempregadas, segundo o IBGE. No estado inteiro, o desemprego chegou a 14,5%. A taxa de informalidade foi a terceira maior do país. 6 em cada 10 pessoas estão na informalidade. É muita coisa. O Amazonas perdeu mais de 14 mil empregos com carteira assinada de janeiro a maio deste ano, de acordo com o CAGED. É um monte de número que não pode ser visto friamente pelas autoridades. Todos eles refletem a situação de dificuldades financeiras que muitas pessoas estão enfrentando. Como diz o poeta, sem o seu trabalho, o homem, a mulher, não tem honra. E sem a sua honra, se morre, se mata, não dá para ser feliz. Os gestores públicos, as lideranças políticas não podem fechar os olhos para essa situação. Devem ser cobrados a buscar saídas econômicas para todos. Você está ouvindo 18 horas. E olha só, a Justiça Federal aqui no Amazonas determinou o bloqueio de bens do deputado federal, delegado Pablo, do PSL, que foi um dos alvos da Operação Seronato, deflagrada em maio pela Polícia Federal para investigar possíveis práticas de crimes como corrupção passiva, falsidade ideológica e lavagem de dinheiro. O inquérito também cita a investigação da Operação Udiate, que apura crimes como corrupção
violação de sigilo funcional. E na decisão, o juiz federal titular da 2ª Vara Federal, Marlon Souza, determinou o sequestro de um imóvel localizado na Avenida Efigênio Salles e outro na Avenida Jufari. A Justiça também autorizou o compartilhamento de todas as informações obtidas com a Receita Federal do Brasil, para que sejam realizados os lançamentos e cobranças de tributos eventualmente sonegados no período. Com isso, a Receita poderá analisar se o investigado cometeu outros crimes fiscais. Bom, e a Operação Seronato, como o Cid Soares já mencionou, investiga possíveis práticas de crimes como corrupção passiva, falsidade ideológica e lavagem de dinheiro. Na época, Pablo se pronunciou por meio das redes sociais. Ele disse que as acusações são mentirosas e também descabidas, de fatos ocorridos há 8 anos atrás. Neste caso, também são investigados 2 familiares do deputado, além de 2 empresários e da ex-sócia de uma das empresas envolvidas. Os nomes dos outros investigados não foram divulgados. Pois é, o deputado Pablo informou no meio de assessoria que não vai se pronunciar sobre esse assunto. E vale destacar que o delegado Pablo foi eleito deputado federal em 2018 com 151.649 votos, sendo o segundo mais votado na eleição, justamente com o discurso de renovação da política e de combate à corrupção. Agora ele tem os bens bloqueados justamente por envolvimento, segundo a Polícia Federal, em casos de corrupção. 18 horas. Olha, depois de toda aquela confusão pela falta de pagamento dos artistas e funcionário do Bumbá Garantido, o Grupo Samel agora é dono da maioria dos galpões da cidade Garantido lá em Parintins. Pois é, Carlão, olha, o leilão aconteceu na manhã de hoje. A Justiça do Trabalho mandou leiloar 2 imóveis do Boi Bumbá Garantido para o pagamento de dívidas com artistas e outros colaboradores da agremiação, como explica a repórter Nathalie Moraes. O Grupo Samel agora é dono da maioria dos galpões da cidade Garantido no município de Parintins. O leilão aconteceu na manhã desta sexta-feira e as estruturas foram arrematadas pela empresa de atendimento médico hospitalar por 1,3 milhões de reais. A Justiça do Trabalho mandou leiloar os imóveis do Boi Bumbá Garantido para garantir o pagamento de dívidas com artistas e outros colaboradores da agremiação que estavam com seus salários atrasados. O leilão incluía 2 QGs, o prédio da administração do Bumbá e um galpão, onde são confeccionadas as alegorias durante a disputa do Festival Folclórico. As 2 estruturas somam 10,6 mil metros quadrados. Elas estão avaliadas em 2,6 milhões, com o lance inicial de 1,3 milhão, no qual foi arrematado. A ordem de venda é do juiz titular da 1ª Vara do Trabalho de Parintins, Izan Alves Moreira Filho. Foi ele também que determinou o leilão da Escola de Artes e do Curral do Boi Bumbá Caprichoso. No caso do Garantido, a dívida é remanescente de um acordo feito pela agremiação ainda no ano de 2018 com a Justiça do Trabalho. A parcela que venceu no ano passado não havia sido paga. Para piorar a situação, este ano veio a pandemia e o Bumbá não conseguiu levantar o dinheiro previsto para pagar os seus funcionários. O presidente do Boi Bumbá Garantido, Fábio Cardoso, afirmou que a luta continua. A luta continua. Os problemas ainda existem, são muitos, mas a gente sempre, com muita responsabilidade, com muito equilíbrio, vai sempre buscar uma forma, a melhor forma, para sempre manter o Garantido salvaguardo de perder patrimônio, desses problemas que, na verdade, preocupam e nos deixam de certa forma triste. O Garantido sempre será mais importante do que qualquer outro interesse político e a gente observa, infelizmente, muita gente falando nessa questão política, mas o importante o patrimônio do Boi Garantido. A presidência do Boi Bumbá Caprichoso não respondeu até o fechamento desta matéria sobre o leilão da Escola de Artes e do Curral do Boi Bumbá Caprichoso. Nathalie Moraes para o 18 horas.
E a direção da Samel garantiu que a cidade Garantido será recuperada e alugada a preço simbólico para o Boi-Bumbá. O Garantido, então, ele não será despejado. 18 horas. E depois da determinação da Justiça, o governo do estado apresenta na Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa plano de reestruturação do Hospital Francisca Mendes. O hospital vai ser transformado na Fundação do Coração, com gestão permanente do estado. E o Ministério Público continua cobrando melhorias. Os detalhes vamos conferir na reportagem de Odineia Araújo. A reunião online contou com a presença de gestores da Suzam, direção do Francisca Mendes, Ministério Público do Amazonas e os deputados da Comissão de Saúde da Casa. O secretário interino da Suzam, Marcelo Scampelo, que é engenheiro, disse que o interesse do governo do estado é transformar o Francisca Mendes na Fundação do Coração. Eu gostaria de já comunicar na Comissão de Saúde, já formalmente, que a decisão do governador é de tornar o Francisca Mendes realmente como uma fundação pública, fortalecida, trabalhando para a sua vocação na área da cardiologia. A promotora de Justiça do Ministério Público do Amazonas, Silvana Nobre, lembrou que a Promotoria de Saúde entrou com 4 ações contra o Estado por falhas na gestão da saúde do coração. Em 2 dessas ações, o Estado foi condenado, inclusive, a elaborar um plano para zerar a fila de espera por cirurgias cardíacas. Ela fez recomendações ao plano. Eu acho que o ponto de partida é pegar aquela legislação do Ministério da Saúde, as portarias, inclusive aqui autorizou Francisca Mendes a ser um centro de referência e uma unidade de referência. Ver o que nessa legislação tem que o Francisca não tem, que tem bastante coisa que o Francisca não tem. E reconfigurar esse regimento do Francisca Mendes a partir do que efetivamente o Francisca vai ter. Por exemplo, lá nessa legislação tá de que esse centro de referência ele atenderia urgência e emergência, mas o Francisca não atende. A promotora de Justiça também criticou a jornada de trabalho de 4 horas dos médicos, a permanência de médicos estagiários sem supervisão e pediu total transparência na Suzam. Os deputados se comprometeram em apresentar emenda à lei orçamentária do Estado para garantir recursos à Fundação do Coração. O Francisca Mendes hoje tem 5 salas de cirurgia cardíaca, mas apenas 3 estão funcionando, o que permite apenas 4 cirurgias por semana. O secretário da Suzam informou que pode destinar 50 UTIs montadas no Hospital Delfina Aziz ao Francisca Mendes para reduzir a fila de espera. Desde o término do contrato com a Fundação Unisol, a Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa tem recebido informações de que vários serviços, como exames e cirurgias eletivas, foram suspensos ou cancelados. Odineia Araújo para o 18 horas. 18 horas. Tudo bem, 6h54, Katy Perry lançou recentemente um vídeo para o novo single animado, que é o Smile. Bacana, hein? É isso mesmo, Carlão. Smile é a faixa título do novo álbum de Katy Perry, que tem previsão de lançamento para 14 de agosto. Exatamente. Então vamos encerrar a playlist de hoje aqui do 18 horas em grande estilo. Afinal de contas é ela, Katy Perry com Smile. Playlist 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. É nova, hein? Da Katy Perry, Smile em 100,7 no melhor mix do Brasil. Mix. Agora nós vamos atualizar os números da Covid-19 aqui no Amazonas e também no país com Karine Leão. E o Amazonas registrou nesta sexta-feira 1.205 casos da Covid-19. Com isso, o número total de pessoas que contraíram a doença chegou a 95.424. Os dados foram divulgados pela Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas. Conforme o boletim, foram confirmados mais 6 mortes pela doença, 4 ocorridas nas últimas 24 horas e 6 que tiveram confirmação diagnóstica na tarde de hoje, elevando para 3.199 o total de mortes por Covid-19 aqui no estado do Amazonas. E o Balanço do Brasil, com as informações das secretarias estaduais de saúde, divulgados hoje, o último levantamento feito pelo Ministério da Saúde, apontam que
Aqui no Brasil, os casos de pessoas infectadas pela Covid-19 já soma 2.343.366 casos, de acordo com esse último levantamento. O país já registra 85.238 mortes. A gente tem a média diária de 1.055 mortes nos últimos 7 dias. E o número de pessoas que venceram a doença, nós temos esse registro também e soma 1.570.237 casos de pessoas que venceram a Covid-19 em todo o país. Agora, 6 horas e 58 minutos, seguimos direto para o Editorial 18 horas. Editorial 18 horas. Como previsto, foi uma semana de notícias bastante negativas para a imagem do governador Wilson Lima. A CPI da Saúde vai mostrando as entranhas da falta de controle e os desvios nos gastos da saúde ao longo da pandemia de Covid-19. Também mostrou graves problemas de influência empresarial indevida no governo. A própria existência da comissão do impeachment já é uma notícia ruim por si só. E na sua defesa prévia, o próprio governador diz que está com baixa popularidade. A baixa popularidade tem motivo. É consequência da qualidade do governo. Como dizem os mais sábios, ou as promessas foram demais ou não estão sendo cumpridas. O partido Rede Sustentabilidade deixou o governo dizendo que Wilson Lima se aliou ao que há de pior. E hoje a coluna Radar da revista Veja anunciou que dias piores virão para o governo do Amazonas. É a mesma coluna que anunciou que a Polícia Federal estava no encalço do governador no caso da compra de respiradores pulmonares superfaturados. Mantido o índice de acerto, os próximos dias também não serão fáceis para o governo Wilson Lima. 18 horas. 7 em ponto, hein, Karime Leão? E hoje é sexta-feira, hein? Já pensou, Karime? Tem mais alguma coisa? Eu tô vendo você olhando. Não, só tô confirmando os casos da Covid-19, confirmando os casos, os números do Amazonas e do Brasil. Sextou, gente, sextou. É porque aqui é assim, a gente vai confirmando, vamos construindo o programa ao vivo com as informações mais quentinhas, apurando as informações para você em tempo real. Gente, muito obrigada pela companhia durante toda essa semana. Sextou, até segunda-feira. Um beijo, Cid. E aí, Cid? Até, a gente se vê. 7-1, boa noite pra vocês, 100,7, a gente na segunda, hein? Segunda a gente tá de volta aqui com vocês, 100,7 no melhor mix do Brasil, as informações do 18 horas, valeu, tchau. Você ouviu 18 horas. Você está na Mix, o melhor mix do Brasil. Rádio Mix.